Olá, amigas e amigos do blog O Calçadão. A gente está aqui para mais um Papo no Calçadão, nesse momento tão especial, né, e delicado da situação política brasileira. Estamos fazendo conversas diárias com professores, sindicalistas, lideranças políticas de Ribeirão Preto e não só de Ribeirão Preto. Estamos aqui agora com três companheiros importantes, três professores, sindicalistas, sindicalizados que estão aí na luta, preocupados com esse momento e para dar uma contribuição no sentido da informação e do debate político, né? O professor Gabriel Terra Pereira, o psicólogo Kleber Chaves e o professor Diógenes. Diógenes, qual é o seu sobrenome mesmo? Diógenes Scarbi. É isso? Isgar, Scarbi, exatamente. E o Diógenes, ele é da diretoria estadual do Sinasef. É isso, né, Diógenes? isso mesmo. A gente está na direção do Ah, Sinasef, né? Para quem não sabe, é o Sindicato dos Servidores e Servidoras dos Institutos Federais. ótimo. Nossa intenção aqui é bater um papo a respeito da conjuntura e falar um pouquinho sobre a educação e sobre a questão dos IFs, né? Que está na ordem do dia. Começar a passar a palavra para o Diógenes. Ô, Diógenes, como é que você está vendo essa questão da conjuntura? A gente está vivendo uma conjuntura muito difícil, né? As coisas têm mudado todos os dias. A gente está vendo o Brasil com lideranças divididas, né, de lideranças políticas. Os governadores falam uma coisa e o nosso cidadão que está ocupando a presidência da República fala outra coisa. É uma conjuntura muito delicada em meio a uma pandemia. O que você tem para falar para a gente? Como é que você está vendo essa conjuntura, Diógenes? Pois eu fico pensando muita coisa, mas e tudo tem nos deixado muito assustado, né? Porque há uma grave crise econômica e financeira no mundo, que da política, né? E que teve nos últimos 2 meses, na verdade 3 meses, o agravo da pandemia. Então, assim, é um cenário parecido com Black Mirror, por exemplo. Mas, infelizmente, não é ficção, é a nossa realidade e estamos muito temerosos, né? Porque o governo brasileiro não dá conta de conduzir essa crise por incapacidade. Ele provoca insegurança. A crise, ainda que nos deixa numa situação pior, a pandemia em si, por outro lado, também impede que o governo avance na sua política ultraliberal, né? Eu acredito que se não tivesse a pandemia, estaríamos votando neste momento as reformas administrativas ou as contra as reformas administrativas. E no nosso caso, enquanto servidores federais da educação, estaríamos provavelmente iniciando o processo de redução de salário, enfim, das nossas proteções, né? Perdas de investimento na área da educação. Então, é um cenário muito ruim, assim, não dá para descrever. Eu acho que é importante, entretanto, algumas coisas inicialmente serem pontuadas. Primeira, a necessidade de unidade entre os trabalhadores, de um modo geral, os servidores em particular, né? Porque não devemos perder de horizonte a questão do conflito de classe, da incapacidade deste governo de governar para os pobres, né? Então é isso. O Sinasef, em particular, estamos numa greve, né? Estamos dentro de uma greve que não acontece na prática por conta da pandemia, mas deflagramos greve no último mês e neste momento a gente está tentando dialogar. Já avançamos nesse sentido com a Fazubra e o Andes, montamos na última plena, que ocorreu um pouco antes do início da pandemia, um comando unificado de greve, que tem tentado dialogar para, assim que possível, colocar essas reivindicações em prática.
e fundamental o diálogo com os demais setores da sociedade, né? Fazubra e Andes, que são os outros sindicatos da educação federal, estão nesse comando de greve, mas a luta tem que ser para além disso, diante da gravidade aí da conjuntura. É isso. A partir dessa fala do Diógenes, eu quero passar a mesma pergunta, primeiro para o Kleber e do Gabriel, vai ser o mesmo tema. Como é que vocês estão enxergando tudo isso? O Diógenes toca num assunto importante. Antes da pandemia, nós tínhamos o governo do estado de São Paulo, por exemplo, totalmente alinhado com o governo federal na pauta neoliberal. Estou falando aqui do nosso caso, governo do estado e governo federal, mas outros estados também se alinhavam a esse projeto do Paulo Guedes. A pandemia vem e rompe com isso de uma maneira assim, momentânea, né? Nós estamos vendo hoje, por exemplo, o Dória tentando se colocar na condição de um estadista perto de toda a insanidade que o presidente se coloca. Como que fazer esse debate complexo com a sociedade? Ao mesmo tempo, impedir um presidente insano de continuar com a sua agenda insana e, ao mesmo tempo, continuar com esse debate na sociedade que a agenda neoliberal, que tem se mostrado incapaz de suprir as necessidades de uma crise, como todo mundo já dizia, e essa agenda, para depois da pandemia, ela tem que ser riscada do mapa do Brasil, se não for do mundo, né? E como é que a gente vai fazer esse diálogo com a população, no momento que nós estamos todos isolados, né? E de uma maneira incerta, e quais são as perspectivas de colocar no lugar, né? O que vai ser colocado no lugar a partir disso, Kleber? E depois o Gabriel. Pois é, essa acho que é a pergunta que vale $1 milhão de dólares, né? O que é que vai sobrar disso tudo? Em primeiro lugar, acho que boa tarde para os companheiros aí, né? O pessoal do blog. Não sei, vejo com muita preocupação, Jimenez, né? Toda essa situação que está acontecendo, e é difícil a gente fazer de fato, é difícil a gente fazer uma análise dos desdobramentos dessa crise de saúde, né? Ainda mais tendo em vista a presidência da República, né? Que se furta do seu papel, né? Se furta do seu papel de pensar a saúde coletiva, de pensar a saúde pública como uma prioridade, ao invés do interesse, né, no lugar, aliás, dos interesses econômicos de grandes corporações. Acho que é um momento muito delicado, mas que também nos dá a oportunidade de refletir junto à sociedade. Eu acho que o papel do blog é muito importante nesse sentido, de refletirmos todos juntos qual é o papel das políticas públicas, né? Com todas as suas insuficiências e com todas, né, enfim, com todas as coisas que se consegue garantir através delas, mas é um momento essencial para a gente debater essas questões, né, a partir das questões de política de saúde, sim, mas não só, né? Acho que a ideia aqui hoje é a gente também discutir um pouquinho qual é o papel da educação, lugar de onde nós atuamos e de onde nós militamos por uma educação aí que consiga valorizar o coletivo em detrimento daquilo que é um pensamento mais individualista, que esse governo em especial tem demonstrado muito. O que mais preocupa é o alinhamento de uma gama não pequena de pessoas, né, com esse pensamento individualista, que visualiza apenas a própria saúde. A gente viu no pronunciamento dele, né, ele se citar como um exemplo ali, quando ele se coloca na posição de alguém que tem um histórico atlético, né, chega a ser um tanto patético isso, mas do ponto de vista da análise do discurso do sujeito, causa muita preocupação, porque isso dialoga com uma gama não muito pequena de pessoas, né, Jimenez? Eu acho que essa é uma observação que a gente, nas políticas de saúde hoje, que estão debruçadas sobre a questão do coronavírus, mas na política de educação em especial, é algo que nos remete à responsabilidade de discutirmos com os estudantes, com a sociedade de maneira geral, né? Então é isso, talvez seja um pouco disso. O que vai desdobrar dessa situação, acho muito difícil a gente prever, né? Das questões que dizem respeito à própria saúde mental, né, do presidente da República, o que acho que tenho a dizer
é que talvez não se trate exatamente de uma pessoa que esteja doente, né, do ponto de vista da saúde mental, mas sim de um projeto, infelizmente a gente precisa dizer, um projeto muito bem estruturado de dizimação e de extermínio de pessoas. E isso é bastante preocupante, porque dialoga com boa parte da população brasileira, infelizmente. Gabriel, passo para você aí. Legal. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tudo bem? Sim. Aula. Legal. Diante assim, né, do que vocês já colocaram, eu também fico bastante angustiado. Eu acho que tem uma série de questões aí que eu acho que a psicologia se debruça, e todas essas questões, como, enfim, a negação da realidade por parte de algumas pessoas, né, ou por parte de uma boa parte dos apoiadores do atual presidente, me preocupam bastante, porque a gente vai passar certamente, longe de querer fazer qualquer tipo de previsão, mas a gente vai passar certamente por um período bastante complicado, com muitas mortes, né? E isso vai colocar em evidência, eu acho que já está colocando ao redor do mundo isso, né? Está muito claro, a falência, mais do que clara. A gente não precisava do coronavírus e dessa pandemia para poder afirmar o que a gente está afirmando aqui, mas a falência do Estado neoliberal, né? Ou seja, se a gente continuar privilegiando o mercado em oposição às políticas públicas que o Kleber toca, né, ou mesmo os interesses da classe trabalhadora, a gente não vai a lugar algum. A gente vai, na verdade, provocar mais morte. Ao passo que eu sou taxativo ao entender que uma das maiores consequências, né, do ponto de vista, inclusive, jurídico, ao qual esse governo está submetido e será e deverá ser levado, é a acusação de ser um genocida, né? Ou seja, a gente tem um governo, e eu acho que a figura do presidente ela é muito mais representativa diante de uma visão de mundo, né? De parte das nossas elites que estão representadas em algumas grandes empresas, que não sentem culpa, e para eles a quantidade de mortos ela é irrelevante diante dos lucros que eles podem auferir, né? Então isso me preocupa bastante, porque, mais uma vez, essas pessoas, e eu me refiro a essas elites, elas estão notadamente forçando a manutenção dos seus lucros, a manutenção da sua produção em oposição à vida das pessoas. Eu acho que, especialmente dos trabalhadores que pegam ônibus, que usam transporte público, etc. E é o que a gente está vislumbrando para os próximos dias, ou seja, a gente vai ver, certamente, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, parece que o Crivella já está colocando, está revogando um pouco da quarentena para alguns setores, né? Ao passo que algumas pessoas em Minas Gerais estão indicando que o governador de Minas fará o mesmo, né? Você citou o Dória, que está nessa queda de braço aí por populismo com o Bolsonaro. Eu não sei o que vai acontecer, mas é interessante ver esses movimentos, ou seja, eu concordo muito quando o Kleber diz que isso é um projeto mesmo de matar literalmente as pessoas, né? Então acho que isso é bastante preocupante, especialmente para nós que trabalhamos com educação. Já terminando aqui a minha fala, não penso, obviamente, em nós, educadores e servidores, individualmente, mas eu penso a insegurança na qual nós estaremos lançados nos próximos meses aí, certo? É isso. Eu acho que é importante dizer que o sistema neoliberal já estava falido antes do vírus, né? Talvez demorasse algum tempo para entrar em colapso como entrou. O vírus coloca abaixo todo esse sistema, que é um sistema de estado mínimo e de completa destruição das políticas públicas que agora são necessárias, né? No momento de tanta angústia e incerteza, a gente tem que se apegar à ciência, né? E o que a ciência tem dito, o que os especialistas têm dito, é que a crise da pandemia não é uma crise qualquer, ela é uma crise grave, né? E a única saída para essa crise é proteger as pessoas. E para proteger as pessoas, o sistema neoliberal ele é absolutamente inadequado para isso. É preciso o papel do Estado para fazer isso, né? E a gente vê que alguns setores ainda tentam manter o neoliberalismo, mesmo no momento em que ele já morreu. Na minha opinião, ele já morreu, não tem nada no lugar, né?
Infelizmente ainda não, mas ele já morreu. Passando um pouquinho para a questão da educação, óbvio que vocês estão livres para poder voltar nesse assunto na próxima rodada, mas quando começou essa crise, a gente tinha aprovado um processo de greve, né? O Diógenes colocou muito bem, a gente estava em greve por conta da defesa das políticas públicas, da defesa da educação contra um processo de sucateamento que vinha sendo feito pela política neoliberal adotada. Obviamente que a nossa greve ela foi pega no meio da pandemia, né? Quando a gente estabeleceu o dia 18 como um dia de paralisação e um apontamento para continuar na greve, o dia 18 foi engolido exatamente pela semana onde começou o processo de quarentena, não é? Mas essa discussão está em andamento, e está em andamento inclusive dentro do Instituto Federal. Nós estamos fazendo reuniões com os professores para dizer, não só no Instituto Federal, mas nos sistemas educacionais no Brasil inteiro, de como lidar com esse tipo de situação. As aulas estão suspensas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Acho que mais de 50% dos estudantes no mundo estão com aulas suspensas. E como lidar com isso? Há uma certa... eu vou colocar aqui até essa palavra, porque eu acho que ela é correta. Há uma certa imposição dos sistemas educacionais de empurrar a chamada educação à distância para os alunos. Como é que vocês enxergam isso? Como vocês enxergam a questão da educação, da suspensão das aulas e essa proposta que vai sendo colocada aos poucos nos sistemas municipais, no sistema estadual, inclusive dentro do próprio Instituto Federal, de, a partir do momento da suspensão, a gente ir tocando os projetos de educação à distância sem nenhuma elaboração mais profunda, sem nenhum debate, a toque de caixa e, inclusive, fazendo isso para cumprir os tais 200 dias letivos. Quero passar a palavra para o Diógenes para ele falar sobre isso. Pois é, você começou falando de neoliberalismo, né? Eu acho não, né? Nós, pelo menos do grupo progressista, sabe disso, que conforme o Kleber falou, é um projeto, esse governo fazer o que faz, é um projeto dentro do neoliberalismo também, essa concepção de educação onde o financiamento da educação passa para a mão da iniciativa privada, né? E isso está sendo feito já há algum tempo. Aqui no estado de São Paulo isso é até mais avançado, né, do que a rede federal. Então, é a forma do neoliberalismo funcionar, né? Na surdina, aos poucos, quando você coloca que as aulas foram suspensas, mas há uma pressão para que nós, educadores, trabalhemos por EAD, sem nenhuma discussão sobre isso, sem nenhum aparato tecnológico por trás, sem nenhum preparo, é a realização desse projeto neoliberal para a educação. E não à toa, porque a educação é um lugar central para a gente pensar um mundo melhor, né? Nós não somos qualquer trabalhadores, nós todos, né? Professores e servidores, de um modo geral, trabalhamos com a educação. Isso nos remete a uma responsabilidade muito grande e por isso nós somos tão atacados, né? Haja vista que, no nosso caso, dos institutos federais, que são campos universitários, né? Temos como matéria-prima o saber, o pensamento crítico, então a gente está na mira desse governo há muito tempo. E nesse sentido, por esse motivo que é fundamental a unidade entre os servidores, importante a disposição à luta, né? Porque, por outro lado, há uma vantagem em relação a eles. Nós estamos, assim, vamos dizer, do lado certo da história, né? Nós temos muito mais razão do nosso programa do que eles. Veja a própria desenrolar dessa crise, né? Quem está dando conta dela são os hospitais públicos, é o setor público, são os servidores públicos, é a ciência financiada pelo meio, pelo Estado. Então, quer dizer, a gente precisa de uma rede de proteção, porque o neoliberalismo está aí mostrando que não adianta deixarmos a nossa vida à mercê do mercado. E dentro desse combo, a educação tem um papel central, como eu havia dito. Então, é fundamental a gente pensar desta forma. Que quando a gente fala de educação, a gente não está falando de um problema apartado do problema todo, né? E a outra questão, assim, só para continuar o debate, né, colocando mais alguns elementos,
é interessante também uma coisa que o Gabriel falou, que é a postura da nossa burguesia. A postura da nossa burguesia diante desse problema revela muito, porque ela se mostrou no seu conjunto da totalidade, claro que tem as exceções, uma burguesia que é muito parecida com aquela burguesia histórica que a gente tem, né? De que excludente, de não quer saber de ter um papel desenvolvedor. Isso pesa demais para a gente pensar o depois do que vai vir desse inferno que a gente está vivendo, né? Quer dizer, não só qual educação a gente quer, mas também qual a sociedade que a gente quer. Se esses caras não querem ceder nada, né? O que a gente tem a ver com esse grupo de pessoas? O que ela nos interessa, né? Enquanto classe, é isso, tá bom? Beleza. Vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo certo? Dá para me ouvir? Ainda estou no ar? Não, está. O Kleber, passo para você. O Ricardo, só um pouquinho. A sua imagem está congelada, cara. E ela não voltou até agora. Para mim voltou. Tá para vocês também? Congelou, não. Tá normal. Então vai, beleza. Então vamos tocando assim. Qualquer coisa na edição parece só minha voz. Ô Kleber, Fechou. passo para você agora. Esse sentido aí, né? A educação suspensa, a reitoria dos institutos federais, através de uma solicitação do MEC, tentando empurrar essa questão do ensino à distância, os alunos, assim como os professores, tendo mais dúvidas do que certeza. Como é que você vê esse momento? Eu vejo como um momento de tentativa de aprender a lidar com o problema, né? Eu vejo que é uma situação bastante inusitada, nova. Talvez nenhum de nós tenha tido nenhuma experiência anterior com uma situação como essa. E aí é óbvio que nesses momentos, na tentativa de botar as coisas ou de prejudicar o mínimo possível com o andamento das atividades, algumas propostas com caráter imediatista, elas vêm à tona, né? O que eu acho que é necessário, Jimenez, nesse momento a gente ter bastante cuidado com as proposituras que nós vamos fazer enquanto instituição, né, enquanto servidores, enquanto educadores, porque tudo aquilo que a gente adotar como procedimento é óbvio que vai ter desdobramentos que a gente não sabe muito bem, porque é irrefletido, é alguma coisa que é imediatista, e vai ter desdobramentos em relação à vida dos estudantes e da sociedade de maneira geral. A educação à distância, que você citou, né, agora há pouco, ela não é uma proposta completamente desconhecida nossa. E a gente sabe o que está por trás desse tipo de proposta, né, educacional, que é uma certa flexibilização da aprendizagem, mas é uma flexibilização que ela não consegue verticalizar, ela atua numa superficialidade, num pragmatismo, que, aliás, é um dos princípios, né, da aprendizagem flexível, enfim, a superficialidade, é o pragmatismo, não é algo que de fato consiga construir um conhecimento, que eu acho que é de fato esse o papel educacional que o Instituto Federal e as universidades, enfim, as entidades todas ligadas à educação, nesse momento precisam se preocupar. E o que eu digo com isso, construir conhecimento? É um momento em que a gente vê o esforço da PRE, né, que é a Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal, a gente vê o esforço de pensar situações que consigam vincular ou manter o vínculo do aluno, né, com, enfim, a estrutura toda, docentes, é justa, ela é válida essa preocupação, mas acho que é o momento de nós também termos o posicionamento da PRP, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa, e da Pró-Reitoria de Extensão, para colocar a pesquisa e a extensão a serviço das necessidades da sociedade. Então, por exemplo, fiquei sabendo que há uma iniciativa que está sendo construída no campus de Matão, junto com a iniciativa privada, e aí eu acho que isso é muito válido nesse momento, né, de doação por parte de uma usina, né, de uma quantidade de álcool que vai ser processado o álcool gel dentro dos laboratórios do Instituto Federal.
É esse papel que eu enxergo para as instituições de ensino superior e para as instituições de tecnológicas e enfim, de pesquisa, é colocar na prática, né? Talvez a questão do EAD ela seja uma questão muito secundária nesse momento. Acho que é isso. A gente precisa dar concretude para a evolução do conhecimento em relação às demandas que a sociedade hoje tem, né? E aí vejo talvez como alguma coisa que possa, se a gente conseguir conduzir essas discussões com bastante seriedade, eu vejo que é algo que pode nos reconstruir a identidade do Instituto Federal e das universidades em relação frente à opinião internamente e também em relação à opinião pública, né? Eu, de novo, vejo dentro desse caos uma oportunidade excelente da gente se reposicionar, né, e se reaproximar das demandas da sociedade. É esse o papel que a universidade e os institutos federais têm que se prestar. É isso. O Kleber levanta uma coisa muito importante, Gabriel, antes de passar para você. Existem estudos que mostram que quando uma pandemia ela chega, existem 3 fases, né? A primeira é a fase da negação, depois é a fase da confusão e depois é a fase do terror. Nós já passamos pela fase da negação, estamos na fase da confusão. A gente acabou de participar de uma reunião agora, eu participei junto com você, que a gente dizia que o nosso papel enquanto educador é, nessa hora, prestar aquilo que a gente pode fazer, que é a questão da solidariedade, da informação, da troca de ideias, do apoio mútuo, né, entre instituição e seus servidores, os alunos e os pais, que eu acho que é isso que está precisando agora. Eu acho que o Kleber toca muito nisso, né, Gabriel? Eu acho que o Kleber, né, e o Diógenes também tocam em pontos que eu vejo que são associados, né? Concordo totalmente com a leitura de que a gente tem uma oportunidade muito, muito interessante agora para a gente se apresentar para a sociedade, né? Enfim, mesmo que ainda, na minha leitura, esse momento que você chama de confusão, ele ainda esteja na sua fase inicial, né? Eu acho que tem muita gente ainda que está vivendo também na fase da negação da coisa, e acho que ninguém mais do que o próprio presidente para poder exemplificar o que eu estou dizendo, né? Sobre uma coisa me preocupa bastante em relação a todo esse processo, né? Embora eu compreenda o que o Kleber colocou a respeito aí enfim, talvez da forma que a Pró-Reitoria de Extensão, no caso do Instituto Federal de São Paulo, tenha tomado nos últimos dias, de tentar, enfim, criar algum tipo de atividade que, enfim, fosse cabível para o momento, né? Mas eu não deixo também de ver isso com muitas ressalvas, né? Com muitas críticas, inclusive, por quê? A gente sabe, né, Ricardo, você até comentou agora há pouco na reunião, e a gente tem acordo em relação a isso, da visão de muitas pessoas que querem fazer alguma coisa para mostrar para esse governo que a gente está trabalhando, né? No momento que a gente é assim, brutalmente atacado, especialmente nós, né? Aqui tem o Diógenes da Sociologia e eu da História, né? Nós que somos, no caso, professores, né? Longe de querer hierarquizar ou comparar essas questões, mas vocês devem estar acompanhando que não vai ter mais R$1, R$1 para qualquer tipo de pesquisa na área de humanidades nesse país. Então, eu me preocupo muito sobre não apenas a questão da nossa instituição, mas também da minha profissão, né, da minha área de conhecimento, né, ou das nossas áreas de conhecimento aí, nesse cenário todo, e qual vai ser o nosso papel diante disso. Né? Nos institutos federais, ainda muito forte uma confusão sobre a nossa identidade. Acho que o Kleber fala com propriedade disso, a gente participa de vários espaços para discutir e para colocar em prática mesmo o que é o Instituto Federal, e a gente ainda sofre muito com isso. Então, é um momento, até para resgatar uma fala que o Diógenes teve aí, um momento de muita unidade nossa enquanto servidor público, né? De defender não apenas o ensino, mas a pesquisa e a extensão nos institutos federais, da forma que eles foram concebidos, e a gente não admitir, em hipótese alguma, qualquer tipo de modificação sem discussão democrática. Né? Então, eu sou terminantemente contra fazer atividade para inglês ver, ou muito menos uma atividade para esse governo
para agradá-lo de alguma maneira, para mostrá-lo que a gente para mostrar que a gente está fazendo alguma coisa. Então, eu acho que a discussão nunca vai ser de cima para baixo, mas de baixo para cima, né? Ou seja, a gente, enquanto comunidade, proporcionar isso. Do ponto de vista prático, né? Até acho que é bacana compartilhar aqui e você também sabe. A nossa intenção, né, talvez nesse primeiro momento, eu acho que é muito importante, e eu também falo como ser humano, né, porque é indissociável isso, proporcionar algum tipo de acolhimento para essas pessoas. Né? Eu não tenho propriedade profissional como o psicólogo que está aqui, né, o Clever, mas no sentido da gente compartilhar as nossas sensações. Né? Imagino que esse contexto todo, que já vinha num processo brutal, e daí é justamente isso que chega até a nossa greve, e aí soma a questão do vírus e a nossa quarentena, e isso nos isola de uma tal forma que gera uma angústia sem precedentes. Né? Eu não sei quanto a vocês, mas suponho que a angústia que vocês devam estar sentindo aí, de não poderem encontrar as pessoas que são queridas, ou temer pela vida delas, num contexto como esse. Então, acho que, pensando na educação, e sem me alongar muito, me preocupa muito como a gente pode dar algum tipo de apoio, usando os nossos conhecimentos. Né? Não se trata aqui de fazer um papel que não nos cabe, mas de usar os nossos conhecimentos para poder orientar as pessoas e formar mais do que nunca. Aí também lembro muito do que o Kleber acabou de dizer, de usar isso como uma oportunidade para poder chamar a atenção das pessoas, de construir uma consciência coletiva em relação ao que a gente está enfrentando, que não é apenas um vírus. Né? Que eu acho que tem um problema político muito mais sério por trás disso. É isso. Exato. A gente vai fazer a última rodada e eu quero colocar para você assim, está fazendo essa primeira experiência de conversar entre nós, eu acho que nós temos que repeti-la, talvez semanalmente, para poder colocar as coisas conforme o cenário for caminhando. Então, esse é só o nosso primeiro encontro. O blog vai estar aberto para fazer essas discussões. E para passar para a última rodada de cada um, já dar as considerações finais, só queria dizer, pegando um gancho do Gabriel, que eu acho que vai haver uma discussão agora a respeito da redução de remuneração dos servidores públicos, com o discurso de que os servidores têm que dar a sua contribuição para a crise. Acho que é um debate bastante complexo que os servidores não podem se negar a participar, desde que essa discussão não seja demagógica, né? Que ela seja uma discussão real. Eu acho que antes da redução do salário de servidores para poder colaborar com crise, é preciso taxar as grandes fortunas, é preciso mudar o modelo econômico do modelo neoliberal falido para um modelo onde o Estado realmente se coloque a serviço de manter a vida das pessoas, num plano de emergência para que 120 milhões de trabalhadores que precisam de renda para poder sobreviver numa quarentena, já que essa é a única possibilidade que a gente tem para não ter um desastre humanitário e genocida no nosso país e no mundo, que essas discussões estejam no bojo. Eu, como servidor, não me omito de participar dessa... Inclusive, coloquei isso ontem, né, como texto nos grupos e tudo mais. Eu não me omito de participar dessa discussão, desde que essa discussão seja séria, verdadeira, né, e de mudança completa de paradigma e de modelo econômico, inclusive, que não seja demagogia barata de presidente de Câmara de Deputados, de presidente do Senado e muito menos de governadores ou de presidente. Foi uma discussão concreta, real, dentro de um plano de ação para salvar a classe trabalhadora, pode contar comigo. Se for demagogia, vai contar com a minha oposição e com o meu combate, como eu sempre faço. Enfim, quero passar a palavra aí para vocês, para a consideração final. Se vocês fossem dar um recado para os nossos alunos, para os pais dos nossos alunos, para os nossos colegas servidores, que recado seria esse? E a rodada final aí para vocês. Começo de novo aí pelo Diógenes. Bom, eu faço das suas palavras as minhas palavras. Eu acrescentaria que a gente precisa lutar para suspender aí a PEC do fim do mundo, né, que é a PEC do teto dos gastos. Temos que garantir estabilidade de emprego para todos os trabalhadores e servidores, temos que, com salário integral, inclusive, temos que garantir renda mínima para aqueles que estão no trabalho informal, né, que é a característica do trabalho que a gente está criando nessa conjuntura neoliberal que a gente vive. São muitos aí os Uberes, né, os entregadores de iFood, por aí vai, que só crescem. Temos que garantir o fim do pagamento da dívida
para priorizar neste momento as pessoas que mais precisam, que são as pessoas pobres desse país, que não são poucas. Eu também, como servidor, não fujo da raia. Se é para a gente fazer uma reforma que faça de cima para baixo, tirando no sentido de tirar dos mais ricos primeiro e mais, evidentemente. Mas acredito que eu acredito muito naquela questão histórica de que toda crise nos leva à mudança. A gente está no meio do olho do furacão, de uma crise que vai ser estudada pelos nossos alunos lá nos livros daqui a uns anos. E é preciso aproveitar barulho aqui do lado, aproveitar essas oportunidades que são abertas no campo político, né? Daí a ideia de estarmos organizados e na unidade. E acredito demais na capacidade da gente construir um mundo melhor que esse a partir deste momento tão crítico, né, sem precedentes na história. Cabe a nós, temos que ser corajosos e acredito que os servidores têm um papel ainda mais importante nesse sentido, né, devido à sua condição de estabilidade, a sua formação, vamos dizer assim, mais instruída, aquela ideia de não ser a vanguarda da vanguarda, mas de ter um compromisso muito sério. E acho que é fundamental a gente dialogar com os nossos alunos, né? Quem porventura nos assistirmos, ficar atento ao que está acontecendo, tentar entender todo esse processo, se colocar naquilo que a gente leva nos valores do Instituto Federal, que é a formação do ser autônomo, né, politizado, de um sujeito que vai, depois de sair da nossa sala de aula, ser capaz de transformar o mundo. Aos pais dos alunos, evidentemente, fazê-los entender que nós estamos do mesmo lado, que não é o mesmo lado desse governo, dessa elite, e que por isso a gente precisa nos unirmos. Por fim, agradecer demais a oportunidade, espero ter contribuído, dizer que eu estou com saudade de todos, né? Eu estou afastado aí devido à questão da qualificação, e agradecer ao blog O Calçadão, que a gente acompanha, tanto o blog quanto o canal do YouTube, e fazer um convite, né? Hoje o Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, está fazendo 98 anos de história, então salve aos camaradas do Partidão. E hoje à noite vai ter um evento nacional nas redes sociais, convidar as pessoas a assistir o canal do PCB, canal nacional, tá bom? Um abraço a todos aí, seguimos na luta. 25 de março de 1922, cidade de Niterói, presidida por Astrogildo Pereira. É isso aí. Isso mesmo. Jorge, eu agradeço muito, viu? Eu que agradeço. Passa a palavra para o Kleber, para as considerações finais. Bom, acho que nessa tentativa de dialogar, né, com os estudantes do IFE, eu acho que uma coisa muito importante de deixar como a minha pretensão não é nem de de fazer uma fala positiva, nem de fazer uma fala negativa. Eu acho que eu fico muito mais talvez com o pé no chão, no sentido de dizer assim, olha, é importante que esse momento seja um momento de muita observação, né? Observação das atitudes tomadas pelos governantes, pelas autoridades de saúde, pelas pessoas que nos rodeiam, né? Eu acho que esse é um momento da gente observar para depois tirarmos as conclusões que são necessárias para a gente reconstruir tudo aquilo que essas crises, e eu não vou nem chamar só a crise do coronavírus, né? A crise política e humanitária também se colocam presentes. Eu acho que essa observação ela vai nos servir para daqui a pouco conseguirmos enxergar um pouco melhor, né, todas essas situações e botando no português mais claro quem é quem, né, e a interesse de quem as pessoas estão agindo, né. Também queria dizer que é óbvio que esse governo que está posto aqui para nós, ele não é o responsável pela crise sanitária, do ponto de vista do surgimento do vírus, mas, de qualquer maneira, a gente precisa
ter a clareza, né, e dialogar com os nossos pais, os nossos primos, os nossos parentes, amigos, que as nossas decisões elas têm consequências. E se, por um lado, esse governo que está posto, ele não é um governo responsável pela crise sanitária, talvez ele seja responsável pelo agravamento da situação, né, que essa crise nos traz. Acho que a gente precisa repensar qual é o nosso papel nos espaços que a gente ocupa de discussão, seja ele presencialmente, seja ele nas redes sociais, seja dentro ou fora de casa. A gente precisa se responsabilizar mais dos discursos que a gente assimila e dos discursos que a gente faz. Então, é um pouco dessa reflexão que eu gostaria de deixar. Hoje, né, sem dúvida nenhuma, nós temos uma questão que é algo do qual talvez nenhum governo possa, de fato, controlar, mas nós temos uma situação muito difícil para passar, que vai botar muitas vidas em risco em função de termos alguém que, a priori, né, já logo lá no começo da campanha política para a presidência, dizia do seu despreparo, né? Então, é isso. Afora isso, um abraço e espero que a gente possa passar vivos por isso tudo, né? E com a saúde mental preservada aí. E a gente vai se encontrar de novo. Essa é só a primeira transmissão nossa. Gabriel. Legal. Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade aí de participar, né, desse bate-papo, né, e dizer o quanto o blog, né, e o canal no YouTube do Calçadão são importantes, né, não só para Ribeirão Preto, mas para, enfim, agora a questão é global, né, porque o alcance não se restringe a Ribeirão Preto, né, mas especialmente nós que estamos no Instituto Federal, esse canal de comunicação sempre é muito importante. Penso que, de fato, o momento é de uma excelente oportunidade para a gente poder observar, como o Kleber colocou, o comportamento das pessoas, né? Eu, de alguma maneira, tenho também prestado muita atenção em como eu estou me sentindo durante esse processo todo, né? E aqui eu não quero fazer uma oposição a isso, né? Mas eu presto muita atenção, enquanto trabalhador, como eu estou me comportando diante de todo esse processo. E, obviamente, é fundamental compartilhar com quem está nos ouvindo, porque eu tenho certeza que o grande público do blog e do vídeo que vai ser feito aqui são de trabalhadores e trabalhadoras, devem estar sentindo algo semelhante, né, que é essa angústia enorme diante do cenário que está se colocando, que está colocado. Enquanto professor de história, eu tenho visto muitas remissões a 1964, né, inclusive de colegas que tentam encontrar algum sentido nessas ações, né? Então muita gente procura dar algum significado para o futuro próximo, olhando para o passado, e eu vejo isso com muito cuidado. Eu penso que a gente tem que, como o Diógenes também colocou, a gente tem que construir isso uma coisa de cada vez, e os trabalhadores é que vão construir isso. Eu acredito nos trabalhadores e entendo que só através da nossa mobilização que a gente vai conseguir fazer alguma coisa para, de fato, transformar o país, né? Essa realidade, ela de fato se apresenta como angustiante, mas eu também não vejo ausência de sentido, né? Eu acho que uma conversa como essa, ela é fundamental não só para a gente se rever, porque, de fato, como a gente está colocando aqui, a ausência física, né, a falta do nosso contato no trabalho, que dá tanto sentido para nós todos os dias das nossas vidas, causa, de fato, esse distanciamento, né, que o meio virtual, infelizmente, não é capaz de suprir. Então, espero revê-los em breve, né, fisicamente, que todo mundo esteja inteiro, mentalmente, fisicamente, para a gente poder continuar essas conversas aqui. Um abraço e obrigado. Eu que agradeço a todos vocês. Eu sempre digo que o Instituto Federal ele fez eu resgatar a paixão pela profissão, e vocês estão sempre na linha de frente. Desde quando eu cheguei no Instituto Federal, eu encontrei vocês e outros companheiros que estão sempre na linha de frente, e com certeza nós vamos passar por isso, com muita dificuldade, mas passaremos juntos, e é um orgulho poder lutar ao lado de vocês, ou unidos ou aqui à distância, mas certamente em breve tempo estaremos juntos, construindo, como sempre, a expectativa de algo melhor.
mais igualitário e mais justo para todos. Agradeço a vocês, né, Gabriel, Kleber, Diógenes, grande abraço, e o Blog Calçadão agradece muito a presença de vocês. Vamos voltar na semana que vem, talvez façamos um papo desse de novo para colocar as coisas como elas estão, porque elas estão mudando a cada dia, mas torcendo que tudo dê certo. Tudo bem? Abraço, companheiros. Abraço. Valeu. Abraço. Nice.